Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã de sábado abençoada para vocês, que o Senhor venha falar conosco, mais um dia que o Senhor nos deu, né? Eu peço desde já que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente sobre os projetos, mentoria, aconselhamento, restauração de vida e de relacionamento e projeto Pão da Vida, que é o grupo de estudo bíblico. Mais informações no Telegram, aqui embaixo. Tô com o bebezinho aqui do meu lado, meu filhotinho, 1 ano e 6 meses, está comendo biscoitinho, vai fazer barulho. Eu tinha duas opções, repostar ou postar um vídeo com ele fazendo a cantoria dele aqui no fundo, fazendo fundo musical. Então preferi essa segunda opção. Ele tá ali, tá rindo para mim. Tá bom? Então vocês vão escutar uns barulhinhos aí no fundo, mas não se importem. Queria falar um pouco nessa manhã, né, sobre a questão de viver um cristianismo dentro de um cristianismo. Como assim, Alan? Um cristianismo dentro de um cristianismo. A nossa experiência com Deus, o cristianismo que nós precisamos viver, né? Um cristianismo genuíno, autêntico, verdadeiro. Nós vivemos ele em dissonância do cristianismo que se prega hoje em dia, do cristianismo que se anuncia hoje em dia, né? E até que se vive. O que foi? Tá bravo? Tá nervoso. E até do cristianismo que se vive hoje em dia. Porque assim, se a gente for parar para poder listar as coisas que são ditas, as coisas que nós vemos, é um cristianismo que não tem nada de Cristo. Não tem nada de Cristo. É de fato uma religiosidade, de fato uma religiões, dogmas, e às vezes nós vemos mais coisas inventadas pelo homem, né? Coisas que são oriundas da cabeça do homem, do que propriamente da Bíblia. Né? E quando vem da Bíblia é um salcedo, é uma confusão. Né? As pessoas usam Bíblia para poder falar coisas opostas. Um usa a Bíblia para dizer, não, ó, isso aqui está totalmente errado. O outro usa a Bíblia para dizer que aquela mesma coisa está totalmente certa. E isso, meus irmãos, gera uma confusão muito grande. Muito grande, principalmente em quem é novo da fé, na fé, quem está caminhando agora, né? Quem ainda não tem uma experiência, né, mais profunda, eu acho que gera uma dificuldade muito grande. Então, o que acontece? Como fazer para poder discernir, entender, né, onde que está errado, onde que está certo, o que eu devo, o que eu não devo fazer? Eu sempre dei o exemplo aqui no canal dos cristãos de Bereia, que era uma localidade na época de Paulo e dos apóstolos, em que era um lugar, né, como Filipe, como Tessalônica e tantos outros lugares onde foram escritas cartas de Paulo, né, Filipenses, Tessalonicenses, Galácia, Gálatas, né? Só que os cristãos de Bereia, não foi necessário, eu sempre dou esse exemplo, né? Não foi necessário Paulo escrever aos bereenses, né? Bereenses, não sei nem dizer qual, mas assim, não foi necessário, Paulo não escreveu aos cristãos de Bereia, porque eles examinavam as escrituras, eles iam e liam as escrituras. Então, às vezes, uma simples lida, uma simples meditação pode sanar muitas dúvidas. Esse tem sido o grande problema. Nós estamos delegando algo que deveria ser nosso para uma outra pessoa, né? Ao invés de a gente ir beber direto na fonte, nós queremos se informar, aprender exclusivamente através de uma outra pessoa. Não estou dizendo que tem problema você ouvir uma mensagem aqui no canal, você ouvir uma mensagem no YouTube, ver um vídeo, um áudio, o que quer que seja, dificuldade nenhuma, isso é bênção. Só que isso não pode ser o seu único meio de informação daquilo que são as coisas do reino. O seu principal meio de informação deve ser a sua leitura na Bíblia. E são essas coisas simples que às vezes nós não fazemos, porque não somos ensinados, porque não vemos as pessoas falando, sabe? E aqui eu vou dizer o contrário, eu vou dizer para ti, olha, confronte, leia a Bíblia. Se eu falar uma coisa para você aqui no canal, e você de repente falar assim, poxa, Alan, você pensar, eu não sei, aquilo que o Alan falou, eu não sei, eu não senti tanta paz, eu não senti... Vá na Bíblia, sabe? Aí é o grande erro, né? Porque normalmente não se vai na Bíblia, se pergunta a uma outra pessoa, e aí vira um salcedo, vira uma confusão. Já a tendência de a pessoa falar, concordar contigo é muito grande.
Quanto mais for um amigo. Os amigos têm esse mal, né? De nem sempre dizer aquilo que a gente precisa dizer. Deveria ser. Às vezes não quer desagradar e fala, também achei, também acho, é verdade. Então vai na palavra, recorre ao Senhor. Jesus, no diálogo dele com a mulher samaritana, ele fala sobre a água que salta para a vida eterna. Ele está falando da palavra viva, da palavra revelada. A água que aquela mulher queria beber, estava querendo pegar ali naquele poço, era uma água perecível, era uma água que não ia satisfazer a sede da sua alma. É isso. Então, a palavra de Deus, letra, teologia, história, coach, né, motivacional, autoajuda, é a água do poço. É a água do poço. Você vai pegar aquela água, você vai beber, vai dessedentar temporariamente a sede, vai temporariamente satisfazer, mas amanhã tu vai ter que voltar para pegar de novo. E depois da manhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, no poço. É uma água que não se renova. É uma água que não tem qualidade. Agora Jesus ele fala, aquele que beber da água que ele der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Que salta para a vida eterna. Então assim, nele se fará uma fonte. A fonte é um recurso inesgotável. É um recurso que não tem fim. Não é uma água parada, é uma água que se renova. Como a palavra de Deus. Ela é uma fonte sem fim. Diferente da razão, da teologia, da história, da arqueologia, do que quer que seja, que é uma fonte limitada. O poço é limitado. A quantidade de água que tem dentro do poço é limitada pelo tamanho do poço. Já a fonte não. A água que flui da fonte é infindável. E flui de dentro. É isso, é influenciar por dentro. É a palavra de Deus nos moldando de dentro para fora. Né? Do poço é o contrário. É de fora para dentro. Você tem que beber aquela água, colocar para dentro aquela água. Né? E já a revelação, não, ela vem de dentro de você, ela flui. E isso é maravilhoso. Agora, quem é que tem essa água? O Alan? Não. Jesus. Longe de mim, Jesus. Quem beber da água que eu lhe der, ele disse para a mulher samaritana. Então, minha irmã, meu irmão, peça a ele essa água. Peça a ele essa água, porque essa água, ela vai te dar forças para a tua jornada. Ela te dará condições de você atravessar esse processo duro, esse deserto escaldante. Ela será a fonte de energia necessária. Ela te dará o direcionamento e o conhecimento, porque a palavra de Deus é isso, direcionamento, conhecimento, consolo, fortalecimento, ensino. Então, é o que eu falei lá no início, é viver um cristianismo dentro de outro cristianismo. O cristianismo que se prega hoje em dia é o poço. É o poço. Né? Poço. Você está preso a algo limitado. Não estou falando de uma forma generalizada, tá? Tem muitos pastores, muitos ministérios bons, sérios, muitas igrejas sérias que falam do reino, que falam de salvação, que falam da volta de Cristo, né, que anunciam um evangelho genuíno. Tem muita coisa séria por aí, mas infelizmente a maioria hoje traz uma palavra para essa vida. A água do poço é isso, é contato com a terra. O poço é cavado, um buraco no chão. É em contato com esse mundo, com essa terra. Então, é a palavra de fortalecimento, mas para quê? Olha, Deus vai abrir as portas, você vai prosperar. É a palavra de cura, mas só cura emocional. Olha, Deus vai te curar dessa... Deus vai colocar outra pessoa na sua vida. Ou então Deus vai restaurar. E o Evangelho de Cristo não é isso. Não é comida e nem bebida. Jesus fala isso, né? A vontade do Pai, a minha vontade não é comida e nem bebida, mas fazer a vontade daquele que me enviou. O reino dos céus é isso. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas fazer a vontade do Pai. Então, eu acho que assim, é uma experiência que nós devemos escolher. Escolha viver essa experiência, escolha viver esse cristianismo, esse evangelho. É um tesouro, como eu falei esses dias numa mensagem que eu trouxe, um tesouro escondido no campo. O campo é o cristianismo atual. A religiosidade, as igrejas, a religião
Você tem que achar um tesouro dentro desse campo. Fora do campo você não vai achar o tesouro. Agora, dentro do campo você acha o tesouro. O campo não é o tesouro. O campo não é o tesouro. Aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha, ele comprou o campo, ele passou a ter parte com o campo, porque ele sabia que dentro daquele campo havia o tesouro. Então ele comprou o campo. O tesouro ele não podia comprar, mas o campo ele comprou. O tesouro era algo inestimável. Era algo que não podia deduzir ali o valor, estipular um valor. Então o tesouro é a salvação. O tesouro é o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Tá? Trazendo para vocês essa mensagem nessa manhã, eu acho que fica como uma palavra de alerta, de fortalecimento, de direcionamento para muitos, porque às vezes nós passamos por dificuldades e somos apresentados ao mundo, né, de propósito, jejum, madrugada, campanha, aquelas coisas todas, só que não somos apresentados ao cristianismo, às bases do evangelho genuíno de Cristo, que é salvação, que é conversão, mudança de vida, arrependimento, transformação, né, e isso é necessário. Tem gente que às vezes está tão preocupado com a bênção. Olha, eu quero uma bênção, conhecer o Senhor, agora estou nos caminhos do Senhor, estou jejuando, estou orando, estou fazendo propósitos, campanhas. E você quer se batizar? Não, nem pensei nisso. Se você aceitou a Jesus, você tem que agora confessar sua fé diante dos homens. E o batismo é isso. Então, às vezes as pessoas elas não estão preocupadas com algumas coisas que teriam que vir primeiro do que aquilo que elas tanto desejam, do que aquilo que elas tanto querem. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Quero deixar com vocês essa breve mensagem. Que seja um dia de sábado abençoado. A paz de Cristo.